Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como prometido no vídeo anterior, que eu falo sobre a vida do Kim Jong-un, eu traria os grandes segredos que ele compartilhou para ser um grande artista. O que ele fala para mim, você também, claro. Ele comentou sobre dois pilares que fizeram ele ser quem é, e sobre eles que a gente vai estar falando nesse vídeo. Vamos ver nas próprias palavras do Kim quais são. Fica aí com um trechinho de uma entrevista dele, bem curtinha, e a gente já volta. 이런 엔터테인먼트 쪽 선생님이 하시고 계신 쪽에 진출하고 싶으신 분들한테 자기가 진짜 많이 경험해 보면은 좋을 것 같은데 저는 제 경험으로 봤을 때 Obrigado, Kim. Obrigado pela ajuda. Vocês sabem, o Kim é um amigo meu, assim, desde criancinha, né? A gente ali, quando estudava junto na Coreia, ele pedia meus lápis da Faber-Castell, eu aquarelava emprestado. E claro que eu dizia que meu pai não deixava emprestar, né? Quem é Kim para pegar meu lápis aquarela emprestado? Eu concordo plenamente com o Kim que acompanhar esse canal aqui já vai ser um grande passo para o seu desenvolvimento e eu estou certo que muitos dos artistas clássicos concordariam. Inclusive, você que me assiste. É ou não é verdade? Fala para mim, que você já não está aprendendo um montão aí. Vamos lá. Observação e desenhar muito. Em outras palavras, prática. Sentar a bunda na cadeira, né? O famoso meme aí, just do it. Ok, mas só isso mesmo? Claro que não. Vamos entender o que essas palavras significam. Observação. Sem dúvida, eu afirmo que isso aqui é o mais importante na vida de qualquer artista. A observação exerce o maior dos papéis e é ela quem guia a profundidade do artista, o quão fundo ele vai. Ela fala do quanto ele consegue ver, observar, extrair, compreender o que ele vê, compreender o mundo que ele habita. Então, ali, tal como um bebezinho conhece o mundo, né, tocando as coisas, lambendo, mordendo tudo que vê, o bebezinho ele é assim, ele está conhecendo o mundo, né? Ele sentindo dessa forma, observando por meio dos cinco sentidos. Assim também é pro artista. Ou ao menos deveria ser, né? Eu não estou dizendo que você tem que sair mordendo as coisas por aí, tá? Mas entenda que todas as disciplinas artísticas, mais conhecidas como fundamentos da arte, são apenas um vocabulário, é como ferramentas para que o artista aprimore sua capacidade de percepção, a qual, combinada com a prática, se torna como um sexto sentido, algo que é natural para o artista perceber. Né? É normal você estar com o artista e ele parece estar viajando, mas não, ele está observando a luzinha, como que funciona no cantinho do olho. Se você está perdido até aqui, seu lápis quebrou a ponta, você esqueceu de salvar o arquivo, Inclusive, pelo amor de Deus, não esquece de dar o Ctrl S aí, tá bom, rapaz? Dá esse Ctrl S aí por mim. Que eu sei que você já tá aí pelo menos meia hora trabalhando sem salvar. mas não se preocupe, que eu vou dar exemplos e deixar tudo um pouco mais claro. Para você que aí que é mais juvenil, mais novato na coisa, caso você ainda não tenha ideia do que eu estou falando, nós temos alguns fundamentos do estudo da arte. E eles podem variar de nome ou de às vezes até de ênfase, dependendo da corrente artística ou escola que você ouviu sobre o assunto ou que está ali naquele contexto, né? Igual pintores de certa época chamavam de um jeito, outros de outro e por aí vai. Entendendo da forma, dos shapes, ou notam, ele envolve entender onde uma forma começa e onde a outra termina. É a leitura de contrastes. Também podemos chamar de local value, valor local, né? Os cartoons usam muito este recurso na pintura. Veja o exemplo do Yin Yang. Ele ilustra muito bem o que é a forma, porque você vê exatamente onde o branco começa, onde o preto começa. Isso é forma, entendimento de forma, shapes, né? A gente tem a linha. A linha certamente é a mais conhecida, é quem define contornos e texturas. Uma artista chamada Claire Redlin, ela faz um trabalho fantástico com linha. Observa mais o trabalho dela, porque realmente é incrível. Mas veja como o foco dela é o trabalho de linha. E claro, o nosso próprio Kim, né, que utiliza muito desse recurso e é fantástico o controle que ele tem com a linha. Luz e sombra. O nosso, que era o escuro, que é luz e sombra, é a percepção de claro e escuro nas formas, trazendo a sensação da forma, a maçã do rosto que você sente de forma suave numa pintura, né? O clássico exemplo da bolinha em degradê é ótimo para ilustrar isso. Somente com a linha, como você pode ver, ela é um círculo. Porém, com a luz e a sombra, mais a linha que dá o limite da forma,
ela se torna uma esfera. Então ela tem a variação tonal e a gente consegue entender essa mudança, então fica muito claro. Cor. A cor se junta ao contraste e ela nos ajuda a trazer emoções, estabelecer uma atmosferas, sensações de perigo, urgência, frio, calor, medo, fome. Se você já jogou The Last of Us 2, por exemplo, você deve se lembrar de uma cena que a Ellie encontra ali uma personagem que ela quer se vingar e a cena ela é toda vermelha. E o peso da cena é incrível, mais a música, você sente o peso daquela cena. E é a cor vermelha intensa, que faz a gente sentir essa atmosfera. A anatomia é o estudo do corpo humano e de animais, basicamente, entender mecânica, músculo, essa coisa toda. Para quem trabalha com personagem, vai precisar dominar muito isso aqui, muito do assunto, vai desenhar muito. Rafa Souza, fica aí se você quer estudar anatomia. Perspectiva é o entendimento da forma no espaço. Ela nos ajuda a fazer com que as coisas pareçam reais, no lugar certo. Saber se estamos vendo um objeto de cima ou de baixo, né, perto ou longe. Vemos isso com muita frequência em quadrinhos. É muito comum ter muito uso de perspectiva em quadrinho, né? Cada shot ali é uma coisa diferente. O clássico exemplo do trem vindo, né, na nossa direção em escorço, isso é perspectiva, essa sensação do mundo, né, das escalas. A gente tem a composição que ela vai juntar todos esses elementos de tal forma que a gente vai realmente conseguir criar harmonia e beleza na cena e ela vai fortalecer muito a narrativa. A composição ali é onde a gente realmente consegue amarrar todos esses conhecimentos, né, de fundamentos para realmente dar sentido para eles, né? E ela é a principal maneira assim de a gente conseguir contar a história, como a gente organiza a composição, claro que com muitos outros elementos. Eu falei de alguns dos fundamentos, porém temos outros subtópicos como espaço, né, proporção, ritmo, harmonia, balanço da forma, a ênfase de cores e muitas outras coisas que se relacionam com esses temas principais. Pensa como uma grande árvore que tem os seus galhos e aí ela vai ramificando seus galinhos ali para cada coisa que vai ficando cada vez mais específico. Então você, claro, tem estudos de anatomia que vão descendo, mas o fundamento ainda é anatomia. Então faz sentido? Temos muitos elementos dentro da arte para estudar e nos apoiar para crescermos na nossa jornada, na nossa percepção visual como artista. Quando você entende ali como harmonizar cores, por exemplo, imagine um cenário todo de neve, né? Todo branco, meio azulado, cinza. E aí, de repente, você quer dar ênfase em algum lugar dessa cena. O que você faz, né? É muito simples se você já entendeu algumas coisas de cor, por exemplo. Você vai simplesmente colocar uma janela, um raio de sol, um homem com uma lamparina. Não importa muito o contexto. Importa que você entende que você precisa colocar uma cor quente em meio a esse azul todo, essas cores frias. E dessa forma você vai atrair o olhar do espectador para esse pontinho amarelo. Então é uma forma de você guiar o olhar da pessoa e trabalhar na composição. Então criou a cena, viu a cena, entendeu um pouco. Agora, imagine esse conhecimento todo combinado com os outros, né? Imagina todos esses fundamentos combinados. Como isso vai te dar uma capacidade não só de criar, mas de entender as escolhas artísticas que outros artistas clássicos e modernos fizeram em seus trabalhos. Então, percebe a linha que vai mudando ali, onde você vai se tornando um profissional de fato? Então, eu volto ao assunto. O quanto você consegue ver, de verdade, ver o quanto você sabe sobre linguagem visual, o que você realmente compreende. Os fundamentos da arte nada mais são do que aprofundar a sua capacidade de distinguir formas, contrastes, profundidade, de dar nome aos bois, os fundamentos. Entenda eles. Então, meu amigo, temos ainda um outro problema na equação que eu não falei. A segunda parte, né? Isso tudo é muito legal, mas de nada serve entender, né, todos os fundamentos se você não praticar e internalizar eles. Um artista que é melhor que você, um mestre, né? Seguramente eu digo que ele apenas passou mais tempo praticando todas essas coisas e, portanto, ele aplica tudo isso de uma forma muito mais eficaz e consciente do que eu e você. O mundo que ele observa, que ele viveu, que ele toca, que ele sente, que ele cheira, tudo isso que ele tem ali internalizado na sua alma,
Isso faz parte da observação que fica dentro de si e memorizada muitas vezes através da prática. Não importa se você é escultor, ilustrador, até mesmo um músico, esses princípios não irão mudar. Pense se você, uma toalha que você usa todo dia, quando você para estudar, você vai reparar na costura, no pelinho, um monte de outras coisas. Concluindo, e voltando ao que o mestre disse, e resumiu sabiamente em apenas duas palavras muito bem colocadas. O segredo é apenas observar e praticar. Só isso. Só isso. E você aí, achando que existe caneta mágica que vai desenhar pra você. E aí? E você? Quais fundamentos você ainda precisa estudar e entender mais? Deixa nos comentários. Escreve sobre quais fundamentos você quer ver aqui em vídeo falando, onde a gente pode conversar de uma forma mais profunda e entender realmente o que esses fundamentos abrangem no conhecimento da arte e podem melhorar o seu trabalho. E não esquece, na descrição tem links dos livros, de alguns livros pelo menos, que apoiam os assuntos que a gente conversou. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, como meu amigo Kim falou no começo. Não se esqueça, vídeos todas as semanas e temos, por enquanto, o planejamento de 2 podcasts por mês. Aproveita bastante o conteúdo e até o próximo vídeo e bons estudos!